Para vocês, bom dia, a paz do Senhor. Meu nome é Andréia, eu estou aqui no Brasil, no estado, né, de Minas Gerais, o estado do pão de queijo, né, Cris? Delicioso. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 22, um texto muito conhecido por todos nós, por isso nós não vamos ler todo o texto, nós vamos ler do 22, versículo 6. Capítulo 22, versículo 6. Está escrito assim: Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Amém, glória a Deus. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra é viva e eficaz. Fala aos nossos corações neste momento, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Texto muito conhecido por todos os cristãos. A base coisas que aqui nesse texto são base para a nossa fé, para aquilo que nós cremos. Abraão, pai da fé, é um texto emblemático na Bíblia. Quando Abraão, né, vai sacrificar, Deus pede o sacrifício de Isaque. Deus fala com Abraão, né, sacrifica o seu filho, o seu único filho, é Isaque. Ele tinha Ismael, mas Deus deixou bem claro que ele queria Isaque. Então, Abraão, em obediência, o texto é muito interessante porque a Bíblia diz que Abraão, Deus falou com ele no dia, no outro dia, de madrugada, ele já se dispôs a cumprir o que Deus havia falado para ele. E nessa noite, eu queria falar com vocês, nessa noite não, né, para vocês aí, é dia ainda. Para onde você estiver, em qualquer lugar do mundo onde você estiver, o que eu queria falar neste momento é sobre a revelação de Deus, né? O título é Quando Deus se Revela. Deus, ele se revela para nós. Nosso Deus é um Deus que se revela. No mundo hoje, nós temos cerca, né, segundo a fonte na internet, nós temos cerca de 16,3% da população mundial, ela se declara ateia ou agnóstica ou sem religião. E cerca de mais de 1 bilhão de pessoas não acreditam em Deus. E um dos argumentos fortes para que as pessoas não acreditem em Deus é que não tem uma revelação de Deus, né? Não tem evidências da existência da pessoa do nosso Deus. Um dia eu peguei um Uber aqui na minha cidade e com um rapaz bem jovem. E eu falei assim, vou falar de Jesus para esse rapaz. Eu comecei a conversar com ele e ele falou assim, olha, a minha mãe e o meu pai, eles são pastores.
mas eu sou ateu. Aí eu falei, por que você é ateu? Ele falou assim, olha, um dia eu perguntei, fiz uma prova com Deus e perguntei para Deus, eu queria saber se Deus existia realmente, e eu perguntei para Deus e Deus não me respondeu nada, e eu concluí que Deus não existe e hoje eu sou ateu. E isso acontece com muitas pessoas. As pessoas fazem uma prova com Deus, buscam, né, uma revelação de Deus, e quando elas não têm, elas se tornam ateias. Mas eu quero falar para você que a maior revelação que nós temos, né, de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos a palavra dele também. Se você tem essa dúvida no seu coração sobre a existência de Deus, né, pegue a palavra, a Bíblia é a palavra falada de Deus, e leia a sua Bíblia e você vai ver como Deus vai se revelar para você. E durante toda a Bíblia, nós encontramos a revelação de Deus. Deus se revelou a homens. Quando você pega o livro de Gênesis, lá em Gênesis, né, Deus procurando, Deus sempre vai em busca do homem, Deus está sempre procurando o homem. Em Gênesis, Deus procura Adão, Deus vai atrás de Adão, mesmo sabendo que Adão havia pecado, Deus vai atrás de Adão e pergunta para ele, Adão, onde estás? Então Deus está sempre em busca do homem, Deus está procurando o homem. Deus manifesta, né, a Abraão e fala com ele, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, através de um homem, através da revelação de Deus a um homem, ele abençoa todas as famílias da terra. Em Êxodo, né, nós temos um encontro, nós vemos um encontro de Deus com Moisés na sarça ardente. Moisés olhou e a sarça que se queimava e ela não se consumia. E Deus se revela para Moisés ali, através daquela sarça ardente. Às vezes as pessoas podem falar, mas isso, a sarça queimar no deserto é uma coisa comum. Mas a sarça queimava. A Bíblia diz que ela queimava e ela não se consumia. A sarça é uma planta comum no deserto e às vezes tem uma combustão espontânea no deserto também, pode ser uma coisa comum porque a temperatura é muito alta, mas a sarça queimava e não se consumia, e Deus se revelou ali através da sarça. Deus se revela a Josué e fala com ele, não temas, eu sou contigo. Não te espante, não te assuste, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou contigo. Deus motiva Josué, aparece a ele, se revela a ele, motiva a Josué. Deus se revela a Samuel, né, tão criança, tão pequeno. Deus chama Samuel. Samuel confunde o chamado de Deus com a voz do sacerdote Eli, e depois ele descobre que era Deus e ele fala, eis-me aqui, né? Fala comigo, Senhor. Deus se revela a Davi, quando Deus tira Davi de trás das malhadas e coloca Davi no trono para reinar sobre Israel. Deus se revela, né, e fala com Jó de uma forma tal que Jó, depois ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus se revela para Isaías. No ano da morte do rei Uzias, né, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins, né, voavam na presença de Deus. Deus se revela para Jeremias e fala para ele assim, olha, antes de formá-lo no ventre materno eu já conhecia, e antes de você nascer eu o consagrei e constituí profetas a nações. Profeta Ezequiel ouviu uma voz ouvindo uma voz de Deus falando com ele, filho do homem, fique de pé e eu falarei contigo. Deus se revelou a tantos profetas, Oséias, Joel, Amós, Abacuque, Zacarias, Malaquias. Deus é um Deus que quer se deixar ser achado. Deus se revela a nós homens, simples mortais. O Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele se revela a homens, né, como nós, indignos, que somos pó. Ele conhece a nossa estrutura, mas ele está pronto a se revelar. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse único versículo tão poderoso, ele revela Deus como Elohim, que é o Criador, El Shaddai, Todo-Poderoso, El Elon, a eternidade.
Em um único versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vemos a revelação de Deus como Deus criador, como todo-poderoso, como Deus eterno. Em um único versículo, no primeiro versículo da Bíblia, Deus já se revela de várias formas. Ele é o Deus que está pronto a ser achado quando nós estamos dispostos a buscá-lo, quando nós estamos dispostos a ir ao encontro dele. Ele está disposto a se deixar ser achado, a se revelar a nós, homens, simples mortais. E muitas vezes nós queremos buscar, muitas pessoas querem buscar Deus com arrogância, né, querendo provar alguma coisa, mas Deus se revela para aqueles que são humildes. Deus se revela para aqueles que buscam de todo o coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscares de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ele quer ser achado por nós. Ele se deixa ser achado por nós. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir. Quando Deus se revela para Moisés na sarça, ele fala: eu sou, o eu sou. O eu sou é tão profundo, que as letras do tetagrama, elas revelam Deus, que ele é Deus do passado, do presente e do futuro. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o Deus Todo-Poderoso que nós buscamos, que nós adoramos e que está pronto a se revelar quando nós o buscamos com reverência, com humildade. Ele está pronto a se revelar a nós, a ouvir o nosso clamor, a ouvir as nossas orações. E quando nós chegamos no Novo Testamento, né, nós encontramos lá em Hebreus, a Bíblia diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje nos fala através do seu Filho Jesus. Deus faz uma revelação onde o homem não tem como negar mais a existência de Deus. Ele se revela, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele se revela através do Filho. O Verbo se faz carne, o Deus encarnado, e andou nessa terra e viveu como nós. E agora já não tem como mais a humanidade negar a existência do Todo-Poderoso, porque o Verbo se encarnou e veio viver entre os homens, veio viver como nós. Onde já se viu um Deus como esse? Onde já se ouviu falar de um Deus como esse? Que deixa a sua glória, deixa o seu esplendor, sabe? Vem viver entre os homens, nascido de mulher. Não existe, não se ouviu falar de um Deus além do nosso Deus, que se revela ao homem dessa forma, dessa maneira, por amor ao homem, à humanidade, às nossas vidas. Eu entrei nós tivemos um aniversário da nossa igreja semana passada, semana retrasada, e eu entrei no Instagram do pastor que ministrou, e eu vi uma história lá tão interessante. Era um desenho, era uma animação. E tinha um homem, e ele encontrou um extraterrestre. E o extraterrestre começou a conversar com eles estavam conversando, e de repente o homem da Terra fala para eles sobre Jesus. Eles estavam conversando, eles começam a falar e falam sobre Jesus. E o extraterrestre fala com ele assim: ué, eu conheço ele. E ele fala: você conhece? Conheço, ele vem no nosso planeta, ele está sempre no nosso planeta. E ele fala: é mesmo? Sim, ele vai no nosso planeta, ele toma café com a gente. E o homem da Terra fala: é mesmo, é mesmo. O homem da Terra fala assim: ele só veio aqui uma vez. Ah, ele já veio aqui na Terra uma vez? Sim, ele veio uma vez aqui na Terra. É mesmo? É. E o que vocês fizeram para ele quando ele veio aqui na Terra? Né? Vocês fizeram uma festa? Como que foi? O que vocês fizeram para ele? Aí o homem da Terra fica calado e fala assim: nós matamos ele. Aí o extraterrestre
assusta. E essa é a nossa realidade. Quando o Filho de Deus se revela nessa terra, nós matamos. Nós matamos o Filho de Deus. Foi essa recepção que nós demos. Mas nós estamos esperando que ele volte uma segunda vez para remir aqueles cujo coração é dele. Nós estamos aguardando a volta do Filho de Deus, mais uma vez a segunda volta, para aqueles que estão se preparando para encontrar com Cristo nos ares. Então o Verbo, se revelou a nós. Deus fez a maior revelação para as nossas vidas, se revelando através de Cristo Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós buscamos, é por isso que nós nos voltamos para o Senhor. Ele é o Verbo encarnado, é o Deus que nasceu no meio dos homens para nos salvar. E em Atos 2, nós temos a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desce no dia de Pentecoste, repentinamente, enchendo toda a casa e enchendo todos com a presença dele. O Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, se revela ao homem no dia de Pentecoste, através de encher uma casa e encher todos que estavam ali. E todos esses exemplos gritam para nós que Deus tem total interesse em se revelar ao homem. E em algumas dessas manifestações, nós vemos que em alguma dessas manifestações, Deus ele se revela em ação. Deus se revela de acordo com a necessidade do momento, suprindo uma necessidade do momento. E nós voltamos ali para o texto de Abraão. Nós vemos quando Deus se revela ali a Abraão, manifesta a Abraão, Deus fala para Abraão assim: não estenda a mão sobre o menino. E Deus então provê um cordeiro para o holocausto. E Abraão fala: Deus é Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus provedor. Deus se revela para Abraão naquele momento como Jeová Jiré. E eu queria perguntar para você, como Deus tem se revelado na sua vida? Você já experimentou Jeová Jiré, Deus como Jeová Jiré se revelando na sua vida? Porque ele é Deus provedor, ele se revelou para Abraão dessa forma e ele se revela para as nossas vidas também como Deus provedor. Quando Agar sai da presença de Sara, que Sara expulsa Agar da casa dela com Ismael, Agar vai para o deserto e ali Deus aparece para ela através de um anjo e ele fala para ela: não temas, E Agar fala assim: Jeová Roi, é o Deus que me vê, o Deus que me vê. Você já experimentou a revelação de Deus como o Deus que te vê? Na hora daquela necessidade, na hora daquela sua dificuldade, você pode saber, Deus se revelou na Bíblia a Agar como Deus que me vê. Ele é o Deus que nos vê, ele é o Deus que vê as nossas necessidades. Irmãos, eu quero que vocês saibam que a palavra de Deus, ela é digna de confiança. Ainda que você não esteja sentindo no seu coração, e o nosso coração é enganoso, você pode crer nessa palavra que é viva e eficaz e é verdadeira. Ele é o Deus que nos vê. Ele é o Deus que nos vê. Ele é o Deus da provisão. E tantas outras revelações que ele faz. Ele é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é o Jeová Shalom, Jeová Elion, Elohim. É o Chamar, ele é poderoso e ele se revela às nossas vidas através das nossas necessidades. Ele se revela como um Deus que age, assim como ele revelou na vida de Abraão. Eu tenho certeza que você já experimentou o cuidado de Deus, o Jeová Jiré agindo na sua vida. O Deus que te vê na hora da sua dificuldade, na hora da sua necessidade.
Ele é o Jeová Roi, o Deus que nos vê. Ele se revela assim. E na Bíblia toda nós encontramos revelações do nosso Deus. E nós encontramos então essa revelação, essa experiência que Abraão teve com Deus. Nós temos uma responsabilidade de buscarmos experiência com o nosso Deus, buscarmos o nosso Deus. E aqui eu quero chamar a atenção pelo fato, há uma coisa que a gente sempre lê esse texto, mas uma coisa que eu gosto de chamar a atenção nesse texto é a postura de Isaac, a postura do filho. O filho subiu com o pai, estava ali carregando a lenha e a faca e o fogo. E ele fala, meu pai, cadê o cordeiro? E Abraão fala para ele, Deus proverá. E quando ele chega lá em cima, Abraão amarra Isaac e coloca ali em cima do altar. E o Isaac se entrega como um cordeiro, porque esse texto tipifica a entrega de Jesus Cristo também, como cordeiro pela salvação das nossas vidas. E Isaac, ele se entrega ali para ser sacrificado. E eu fico imaginando, se Isaac se entregou, se Isaac estivesse deitado e o anjo apareceu, se o anjo tiver aparecido nas costas de Abraão, por cima de Abraão, nas costas dele, Isaac foi o primeiro a ver. Isaac teve uma experiência com Deus, ele foi o primeiro a ver o anjo. Eu quero que você saiba, você que está aqui, que você que é pai, que é mãe, a experiência de Abraão, sabe, ela atingiu Isaac de uma tal forma que ele ficou marcado. Eu tenho certeza que Isaac, depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. A nossa experiência como pai, como mãe, sabe, ela alcança os nossos filhos. Por isso é importante que nós busquemos essa revelação de Deus, a presença de Deus, porque a nossa experiência vai alcançar os nossos filhos. A nossa experiência, ela não fica só conosco, ela alcança os nossos filhos. Nós temos uma responsabilidade como pais de buscar a presença de Deus, de buscar a revelação de Deus dentro da nossa casa, de restaurarmos o altar de Deus dentro da nossa casa, porque através disso os nossos filhos serão impactados. Os nossos filhos verão a manifestação, a revelação de Deus também. Quando nós nos posicionamos, os nossos filhos são alcançados através da experiência das nossas vidas. Então, quando Abraão se posiciona ali, naquele lugar de obediência, o filho dele também tem uma experiência com Deus. O filho dele também é impactado para o resto da vida. O filho dele também experimenta que Deus é Jeová Jiré. O filho dele experimenta a revelação dele como Jeová Jiré também. Aquela revelação não foi só para Abraão, foi para Isaac também. Imagina que para Isaac foi muito mais forte, porque quem estava sendo sacrificado ali era ele. Imagina que foi muito mais forte para Isaac, né? Deus é Jeová Jiré, ele proveu um cordeiro para o holocausto, eu estou livre da morte. Eu estou livre de passar por isso aqui. Então, uma experiência forte para Isaac. Nós, como pais, quando nós somos envolvidos no agir de Deus, essa manifestação alcança também, a revelação de Deus também alcança os nossos filhos. Se nós queremos revelação de Deus na vida dos nossos filhos, nós devemos nos posicionar nesse sentido e buscarmos essa revelação de Deus, porque isso, consequentemente, alcançará os nossos filhos. Então, primeiro, partindo já para concluir, Deus deseja se revelar. E toda vez que Deus se revela, ele tem uma missão para ser cumprida. Se nós observarmos a revelação de Deus a todos esses homens, nós vamos ver que todas as vezes que Deus se revelou, Deus deu uma missão. Deus não se revela simplesmente por se revelar. Deus não se revela por vaidade, não. Deus se revela e ele dá algo, ele dá unção, ele dá missão, ele dá algo, um propósito. A revelação de Deus, ela tem um propósito. A revelação de Deus tem um propósito. A revelação de Deus, sabe? Ela tem um propósito na vida do ser humano. Ele não se revela simplesmente para fazer com que os homens creiam nele, não. Ele se revela com propósito. E ele deseja se revelar. Nós temos para testemunhar a mais de 1 bilhão de pessoas sobre o nosso Deus, sobre o poder do nosso Deus.
Talvez você está achando. Aí eu quero terminar aqui falando para vocês. Talvez vocês estão achando que você chegou, não, eu conheço Deus, Deus já se revelou para mim, né? Eu estou aqui nesse nível de conhecimento de Deus. E aqui é um segredo. Nós nunca vamos atingir o ponto máximo da revelação de Deus. Eu quero falar para você que se você conhece a Deus onde você está, Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Deus quer se revelar, continuar se revelando a você. É eterno, é infinito, transcende tudo aquilo que nós possamos compreender, entender, sabe, a profundidade de Deus. Então eu não sei que nível espiritual você está, mas eu quero dizer para você neste momento que Deus tem muito mais, Ele ainda quer se revelar mais para a sua vida, Ele tem mais para fazer em você e por você, e a revelação dele para a sua vida tem um propósito, tem uma missão. Busque a Deus, procure a Deus. Ele está pronto para deixar ser achado por você. Ele tem mais para te revelar, muito mais para te revelar. A Bíblia diz que quem busca, acha. Quando você bate, a porta se abre. Então busque, se humilhe, sabe? Se submeta, porque vai valer a pena. Vai valer a pena nós buscarmos o nosso Deus, buscarmos a revelação do nosso Deus. Não só nós seremos marcados, mudados por essa revelação, mas a nossa família, os nossos filhos também experimentarão o mover de Deus, a revelação de Deus na vida deles também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu volto a palavra para a Cristiane. Muito obrigado pela oportunidade. Paz do Senhor. Estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta. Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.